Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário que você está assistindo esse podcast. Eu sou Lucas Carminati e esse é o Pod Vizinho, o podcast da vida em condomínio. E hoje, você notou que eu tô um pouco mais triste? Porque eu tô aqui, ó, sozinho, sem ninguém ao meu lado. E agora, Marlon, o que eu faço? Brincadeira! Ele apenas não está ao meu lado, mas agora ele está do outro lado desta mesa. Meu Deus! Fui promovido! Saiu de host para convidado participar. Aliás, a ideia foi sua, né? Foi Último minha. podcast, último episódio. Se você não assistiu, volta lá no nosso 9º episódio, onde tivemos aqui o Jackson, né, com a gente. E durante o programa, o nosso querido Namir teve a sugestão. Por que a gente não responde perguntas da nossa audiência qualificada? Você que está aí do outro lado, estamos aqui hoje para isso. Mas, antes disso, quero te pedir, esse é o 10º episódio, caminho 10 10º episódio. 2 mãos cheias. Muito bom. Você vai precisar agora, nesse momento, se inscrever nesse canal, deixar aí seu like, deixar o seu comentário, participar conosco. O que você está achando do Pod Vizinho? Qual é o seu depoimento a respeito da nossa participação? Você acha que as minhas piadas são muito ruins? Não precisa falar a verdade, calma, deixa assim. Não entrega, eu sei que são ruins. Não, mas tem são, que ter. Tem que ter a piada do tiozão. Eu sou o tio do pavê. Isso, do Natal, do peru de Natal, o peru morreu de véspera, essas coisinhas aí. Mas, gente, como vocês sabem, eu falo muito aqui, brincadeiras à parte, mas agora falando bem sério, nós sempre trazemos pessoas que possam agregar algo para a sua vida. Afinal de contas, esse podcast nasceu com esse intuito, com o objetivo de levar informação para você que está aí desse outro lado, seja você síndico, condômino, apenas um curioso, alguém que está participando, ou que quer entrar nesse mercado, ou é um prestador de serviço, ou seja, você que participa, você que está aí do outro lado. Então a gente sempre leva informação qualificada para você. E o nosso objetivo hoje aqui nesse 10º episódio é, além de fazer uma retrospectiva, né, de relembrar algumas coisas que já tivemos aqui ao longo desses episódios, pessoas que estiveram aqui conosco, também hoje nesse 10º episódio nós queremos falar um pouco da história do meu querido amigo Namir, Dr. Namir, né, que hoje está aqui como representante, né, do seu escritório, Penteado Jacob Advogados, também como host desse podcast, mas também é uma pessoa extremamente relevante, alguém que de fato tem participado conosco, e ele vai me ajudar hoje a responder as suas perguntas. Afinal de contas, eu sou apenas alguém que fica aqui desse outro lado falando sobre a minha experiência, mas o cara que sabe mesmo do conteúdo, que estuda, que tem formação, é o meu Somos querido. nós dois. Não, somos nós dois. Você Para, mais Lucas. que eu, vai. Cara, eu tenho a experiência da vida. Tô muito feliz, cara, chegar no 10º episódio. É, né? Com tanta clareza, com informação, com um convidado mais capacitado do que o outro. Eu não consigo escolher um melhor do que o outro. Foram conversas incríveis. A gente falou de muita coisa relevante no mercado condominial e a gente peço licença para vocês de eu ser o convidado de mim mesmo, de nós mesmos. Mas é que a gente teve muita demanda nas nossas redes sociais, com muitas perguntas de síndicos, até dúvidas. Até nos episódios também, as pessoas interagindo nos comentários, isso é bem legal, né? E eu acho que seria o momento pra gente fazer um... Porque, lembra quando a professora falava pra ficar em silêncio porque a dúvida do coleguinha podia servir pra você? Eu acho que é mais ou menos isso que a gente tá fazendo hoje. Vamos responder as perguntas que foram enviadas pela nossa audiência. Nós temos uma audiência. Nós temos um hater, por enquanto. Né? Verdade. Que eu acho que é legal, porque quando a gente tem hater, a gente cresce, não cresce? E é um hater que ele é bonzinho. É bonzinho, fofo. Um beijo. Falem bem, falem mal, mas falem de nós. O Lucas até olhou assustado pra mim, meu Deus do céu. É tudo brincadeira, gente. Vamos voltar pra falar sério, então. Você lembra quem é o primeiro participante do nosso primeiro episódio do Pod Vizinho? Primeiro participante? Foi o síndico. Isso! Muito bem, síndico. Ponto! Érico Peixoto. Isso! Foi o nosso primeiro convidado, Iniciamos participou aqui conosco. E o segundo? James. O James também é lindo. Tá, mas agora é uma tabuada? Essa tabuada não é uma provinha? E o terceiro? Cara, eu sou tão ruim pra essas coisas. O terceiro eu já não sei, vou ler aqui, peraí.
Baltazar, cara. Falamos sobre TEA, até transtorno, né? Baltazar, volta, Baltazar, muito bom. Inclusive, muita né, gente pediu ele de volta. Parte 2, Baltazar, cara, um profissional, assim, qualificadíssimo, participou aqui conosco, foi muito legal. Eu aprendi muito, né? Sim. Até teve umas pessoas que estavam aqui nos bastidores que até chegaram a imaginar, a pensar que poderiam ter transtorno do espectro autista, né? Mas ele falou que o pessoal que tem... O pessoal da produção tá rindo aqui. O pessoal que tem TEA chega sempre no horário, aí já descartaram. Não sou eu, então. Cara, a conversa com o Baltazar... Se você não viu, olha, volta lá, terceiro episódio. Sensacional. Tivemos aqui muita coisa já, né? Mercado, Mr. Fogo. Mr. Fogo. O próprio Raider já participou aqui conosco. Doutora Sandra. Mamãe. Falamos sobre a questão do aluguel de temporada. Airbnb, enfim, aluguel temporário. Cara, foi sensacional. Inclusive, um dos nossos Reels, os nossos cortes lá no Instagram, né? Foi que mais teve participação e ativação ali, foi participação da doutora Sandra. Tem que voltar. Doutora Sandra, venha estar conosco de novo. Bebê tá esperando. Bebê tá esperando. Tem que contar outros apelidos. Outros apelidos. É isso Cara, aí. Meu Deus, se chamar minha mãe aqui também, eu tô lascado. Meu Deus, a minha mãe gosta de contar umas histórias minhas. Você sabia que eu quase virei um argentino? Quando eu tinha 2 anos, eu fui sequestrado por um casal de argentino na praia. Exatamente. Olha isso. Poderia falar espanhol, ser argentino. Los hermanos. É que eu fugi e aí eles me pegaram. Só que ao invés de me devolver pro pai e pra mãe, eles estavam me levando embora. Né? E quase virei argentino. Isso, né? Mas isso é uma outra história. Bom, minha gente, você que está aí participando conosco, já deixou o seu comentário, já deixou o seu like. O que você achou? Qual foi o episódio desses 9 até então que você mais gostou? Eu me recordo muito aqui, doutor Nami, do episódio que a gente fez com o James. Sim. Onde, de forma totalmente inesperada, a gente fez uma pergunta para ele. E o homem desabou a chorar aqui. Meu Deus, eu levei um susto, eu não sabia o que fazia. Mas o pessoal hoje até então tem sempre dito, poxa, que legal que foi. Ele abriu o coração mesmo, né? Lembrando dos gritos das pessoas. Você não assistiu? Volta lá no episódio 2. James Tomelin falou aqui sobre seguro condominial. Muita informação relevante, é importante você participar. E esse nosso formato, eu acho que tá dando muito certo, da gente gravar ao vivo, sem cortes, da forma como vai pro ar. Então, isso é uma curiosidade bacana. É um compromisso nosso. Tem gente que achou que a gente aparecia ao vivo e aí me encontrou num lugar e dizer, ué, você não tá no podcast? Tá aqui. Ao vivo. Não, é gravado. A transmissão não é ao vivo, né? Ela tá gravada. Aqui é a vida como ela é. Até lâmpada já caiu em cima do convidado e foi pro ar aqui e tá tudo certo. Até hoje a gente não sabe como isso caiu, mas caiu. Mas já tá consertado, tá ali ajudando, brilhantando na mira hoje, deixando ele mais aparente. A questão da participação do Janquiel aqui também, queria dar um destaque pro Mr. Fogo, participou aqui conosco. Muita gente depois nos procurando, falando, cara, como é importante realmente essa cultura da mentalidade em condomínio, né? Uma coisa que muitas vezes as pessoas esquecem de conversar, de falar sobre esse tema, de se preparar para tal, porque assim, recentemente, né, a gente passou aqui na Grande Florianópolis por episódios de chuva e tal, e aí chega nessa temporada de chuva e as coisas começam a acontecer, a alagar condomínio, aí o síndico lembra que tinha que ter olhado a bomba sapo, que tinha que ter feito tal coisa, e assim também é com fogo, né? Poxa, já pensou chegar na hora de apagar o fogo, o extintor não funcionar, a mangueira tá furada, então tem que ter esse cuidado. Você aí que nos acompanha, você síndico, tem participado, condômino também, leva essa informação lá pro seu síndico, faz as revisões, né? Esteja aí acompanhando também toda a parte de manutenções ativas do seu condomínio, o quanto é importante isso. A gente bate muito nessa tecla aqui, porque nós entendemos que condomínio é prevenção. Condomínio não é reação. Claro que em alguns momentos você vai ter que reagir a eventuais emergências, mas de forma geral, o condomínio, se você trabalha com uma prevenção efetiva, você vai obter bons resultados no seu condomínio. Perfeito. E você, síndico, que tenha dúvida, manda pra gente. É gratuito. A gente responde. Sem cobranças. Sem cobranças. E é um prazer interagir com essas perguntas e com esse carinho que a gente tem recebido do pessoal que vê, elogia e
e ver que a gente tá no caminho certo. Fazendo um bom trabalho, trazendo informação, seriedade. Acho que é isso que o mercado precisa. Show de bola. Bom, nesse 10º episódio, antes de a gente passar pra parte do Pode Vizinho Responde. Gostei disso. Onde a gente vai entrar nas dúvidas propriamente ditas. Eu queria, né, hoje, com a licença de você estar aí desse outro lado, que o nosso querido amigo, nosso co-host, que participa aqui comigo, sempre desse lado da mesa, hoje do outro lado da mesa, contasse um pouquinho pro pessoal da sua trajetória, como que nasceu esse desejo no seu coração de se tornar um advogado, como que isso aconteceu, né? Sua mãe também é advogada, doutora Sandra. Teve influência dela? Não teve? Como é que foi? Conta um pouquinho da tua trajetória, de onde você veio, para o pessoal te conhecer um pouco mais, que é bem bacana, né? Ter essa interação contigo também. Eu nasci 7... Aquele começa falando desde o nascimento. Cara, eu sou natural do Paraná, sou de Campo Mourão, por isso que vocês às vezes notam aí meu sotaquinho de porteira. Já perdi bastante desse sotaque, mas quando eu vou para lá, eu volto desse jeito. Mas eu venho de uma família de advogados. Pai, minha mãe, meus tios. Então a gente é um clã, sabe? De jurídico. Clã foi hoje. De jurídico. Então eu não tinha muito para onde correr, porque eu sempre fui um apaixonado por humanas e sempre fui aquele adolescente militante, sabe? Dos temas da época. Sabe? Queria mudar o mundo, aquela coisa toda. Não adiantou, né? Não adianta, sempre adianta, de alguma forma adianta. Mas o direito foi muito natural para mim. Sempre foi natural, porque eu convivi com isso, via meus pais e sempre fui apaixonado por essa área, né? Sim. E fui fazer a faculdade, eu me formei muito cedo, entrei na faculdade com 17 anos. Então, eu com 21, 22, em 2006 eu já estava formado, em 2007 já com a OAB, e trilhei esses anos todos, né? Sei lá, 17, 18 anos, hoje é 2024, nem sei mais fazer conta de quanto tempo que... 2007, e por incrível que pareça, cara, eu não trabalhei com meu pai e com minha mãe quando eu me formei. Sério? Eu até fui trabalhar com meu pai, fiquei um ano. Estágio não, depois que eu me formei. Depois que eu fiz faculdade no interior de São Paulo. E aí, depois que eu me formei, fiquei um ano com meu pai, mas preferi alçar voo solo. Entendeu? Consegui um emprego bacana num escritório de advocacia, porque como eu me formei com 23 anos, eu não tinha muita credibilidade para poder chegar no mercado e falar, olha, eu sou advogado, confia no meu trabalho. Era um menino, né? E se fosse pelo caminho do pai, ia dizer, filhinho de papai... Exatamente. Então, aí eu consegui um emprego bom em Chapecó. Então, morei em Chapecó e assim foi a minha jornada, né? E anos depois, quando eu vim a Florianópolis, a convite da minha mãe, aí sim, para advogar com ela. Entendi. Aí foi quando a gente montou a nossa sociedade para a gente trabalhar com direito condominial. E é bacana que tu tens uma trajetória em Joinville também, né? Com o escritório. Não, o escritório sempre foi aqui, mas a parte condominial começou de um cliente nosso em Joinville e Jaraguá do Sul. Jaraguá do Sul, né? Que bacana. Que foi aonde foi o primeiro cliente que me procurou. Eu já contei essa história em outra oportunidade, mas eu não atuava na área condominial, especificamente na área condominial, e eu fui procurado por esse cliente porque eles tentaram destituir um síndico. E na convenção constava um quórum de destituição de 2/3 para a convocação. Uau. E 2/3 para... E o cartório se recusou a registro de ata. E aí esse cliente, então, que era administradora, que queria assumir o condomínio com o síndico eleito após a destituição, tinha uma assessoria jurídica que tinha entrado com uma ação judicial, enfim, que não era o caminho adequado. E aí eles perderam e eles me procuraram. Eu fiz uma suscitação de dúvida para o juiz corregedor, que eu não sei de onde que surge essas, né? Que eu lembrei de um instrumento administrativo no âmbito cartorário para o juiz rever a decisão e a negativa do cartório de registro. Conseguimos, e aí ele, não, eu preciso que você esteja em todos os meus condomínios. Acho que ele me passou 6 ou 7 condomínios, assim, na época. E aí eu fui estudar a matéria. Falei, não, agora deixa eu me dedicar. E a partir daí, e a partir daí já são mais de 8 anos me dedicando exclusivamente a condomínios. E um bacana você comentar, né? E assim, eu tava fazendo as contas esses dias, eu tava vendo. Cara, a gente já atendeu mais de 5 mil unidades condominiais no nosso escritório, sabe? São condomínios grandes. Você trabalha com grandes contas, né? Claro, pode trabalhar com contas menores também, mas você tem essa especialidade em tratar com um condomínio que tem uma proporção grande, e a sua especialidade de sempre ser um cara que
procura antes da esfera judicial sempre trabalhar na conversa, mediar o conflito, né? Enfim. E é uma área sensacional. Eu falo, inclusive, para jovens recém-formados que ainda estão tentando. Geralmente a gente começa advogando resolvendo o problema da tia, do tio e direito do consumidor. Mas né? Direito de família e direito de condomínio é uma escola, né? Isso. Mas a área condominial é uma área muito boa de se atuar. Muito boa para quem gosta de atuar no âmbito administrativo. Sim. Né? Judicial é menor, a gente tem demandas judiciais menores, porque o condomínio sempre é subsidiário nas relações, né? A maioria das relações. Mas é legal. Só que tem que ter preparo emocional, porque a gente lida com a assembleia o tempo todo, com pensamentos divergentes. Assembleia é terrível, né? Com síndicos não tão preparados, porque o preparo do síndico que eu vejo, que é o mais comum, é o curso. Ele sabe, ele entende da norma, síndicos profissionais, mas não tem preparo emocional. Sim. E a partir e não consegue se colocar numa posição profissional. E quando há uma crítica sobre o trabalho do síndico, porque o condomínio está no âmbito pessoal, o condomínio está lá na casa dele, né? E o síndico está no profissional. Então a crítica que vem você não é bom, você é incompetente, você não fez isso direito, por que isso não aconteceu? E se o síndico leva isso para o lado pessoal, o condomínio vira um caos. E engraçado então eu acho que essa parte de esse jogo de cintura, essa, sei lá, serenidade mental, aí qualquer coisa procura o Baltazar para ter umas dicas, entendeu? É fundamental. E é engraçado, cara, porque eu já comentei isso contigo. O condomínio é perfil do síndico. Sim. Se o síndico é um cara, uma mulher, enfim, uma pessoa enérgica, que não sei o quê, que bate, o condomínio é um caos. Sim. Se ele é um síndico, a gente comentou isso no primeiro episódio com o Eric, né? Porque a questão é sempre estabelecer o perfil conforme você vai gerenciar aqueles conflitos, né? Exatamente. Se você vê muito ferro e fogo, a resposta que você vai ter é ferro e fogo também. Mas se você consegue apaziguar sem ser um banana, né? Não estamos falando de ser um banana, mas saber se posicionar de forma respeitosa, isso vai trazendo uma tranquilidade, né? Você comenta muito isso, que o teu próprio condomínio de você é síndico, acaba sendo uma grande família mesmo, né? É bacana. O próprio Eric falou isso também, cara, lidar com 11, 12 condomínios, poxa, se você não souber administrar os seus pensamentos, você acaba não tendo vida pessoal e, além de lidar com tudo isso, ainda tem família, tem tudo por trás. E você citou essa questão de ser síndico. Uma vez eu fui tentar mudar, fazer uma relação, eu fui tentar mudar, de empreender. Acho que todo mundo quer empreender um dia na vida, né? E eu montei um café num shopping, sabe? E deu tudo errado, cara. Eu não sou empreendedor. Eu não consigo imaginar, mas, bem sincero. Não era. Eu sei advogar, mas é engraçado porque quando eu montei o café, eu fui na linha de frente para atendimento de mesa. Depois eu passei por todos os caminhos ali para eu poder entender. Hein? Nunca te contei isso, Nunca né? me contou. Então eu fiquei lá 30, 60 dias servindo mesa, fiquei 30, 60 dias na cozinha, porque eu precisava entender quando o meu funcionário viesse para mim e falasse, olha, tá sobrecarregado ou não tá, eu consigo, eu não consigo, eu soubesse do que ele tá cansa, falando. o que não tá falando. Trazendo para a parte de condomínios, eu aceitei o desafio de ser síndico muito por isso. Entender a dor do Porque síndico. a gente, como advogado, teoricamente, a gente consegue posicionar o condomínio, olha, o correto é fazer isso. Mas, não é possível ser feito dessa forma. Entende? Não tô falando de fazer ilegalidade, cometer crime, não é isso. Tô falando no sentido de uma gestão mesmo, porque às vezes é fácil. Vamos notificar e vamos entrar com uma ação, ou vamos fazer isso. Tratar de forma objetiva e de uma forma legalista relações pessoais é muito difícil. E aí é a mesma coisa que eu viro para uma empresa, para um síndico que fala, olha, você precisa notificar a empresa. Só pode contratar, por exemplo, uma empresa para fazer a pintura do teu condomínio se ela tiver com todo mundo registrado, com carteira assinada. Sim. Porque contratação de MEI, dependendo, vai dar responsabilidade trabalhista. Vai ser reconhecimento de vínculo. Mas aonde que acha essa empresa no mercado? Sim. Entende? É verdade. São pouquíssimas empresas. E algumas que já me procuraram, inclusive empresas, para poder fazer essa gestão de RH, porque elas estão sentindo a necessidade de atender esse síndico que precisa dessa forma. É verdade. Então, assim, qual é a lei? A lei não determina isso? Determina. É possível achar no mercado? Não. Não. Fato.
Minha gente, vocês estão vendo como não é qualquer pessoa que está aqui sentada ao meu lado? E aí eu fui ser síndico para poder entender um pouco um laboratório, esse né? laboratório. Isso é muito legal. É legal você ter essa visão do outro lado, porque isso faz com que eu atenda melhor meu cliente. Mas assim, deixando bem claro para todo mundo, eu sou advogado, tá? Eu já, entre idas e vindas, eu já fui síndico de 68 condomínios, né? Meu Deus do céu. Mas o maior número de condomínios que eu tive na minha carteira de atuação assim direta foram 36 no ano de 2014, quando eu atuei como síndico, onde eu era um síndico linha de frente. Eu tinha um back office, pessoas que faziam os bastidores, faziam toda a parte administrativa, financeira, e eu me preocupava realmente com o operacional. Só que nessa época eu dava conta desses condomínios porque quem fazia a assembleia era uma outra pessoa. Eu não precisava participar da assembleia. Eu obtinha só tinha acesso depois só às informações do resultado da assembleia para pôr em prática. Então eu era um síndico operacional, literalmente. E, cara, lidar com o operacional é muito aprendizado. Você aprende realmente N coisas que você nem imagina. Situações como, por exemplo, o condômino não sabe muitas vezes nem onde fica a casa de bombas e o porquê que a casa de bombas deve se manter em ordem, por que não pode botar entulho lá dentro, por que tem que cuidar, por exemplo, dos respiros lá, porque se uma bomba para de funcionar, falta água. Aí o condômino vai saber o quê? Que faltou água. E ao invés de ligar para a Casan, quando falta água, o condômino liga para quem? Pro síndico. Pro síndico. Com certeza. Como se o síndico trabalhasse na Casan, mas enfim, né? E ele já liga num momento de estresse. Pô, tô sem água. E a pessoa que tá do lado de cá, que é o síndico, que tá fazendo um bom trabalho, ele tem que saber medir e fazer com que, né, entender a posição da pessoa. Eu sempre falo isso para todos os meus clientes, né? Porque muito síndico me procura justamente para isso. Quero registrar um boletim de ocorrência por, sei lá, calúnia, injúria, difamação, porque falou isso no grupo, porque não sei o quê. Aí eu sempre falo, calma. Respira. Respira. Né? Tudo bem que você se sentiu ofendido nessa situação, tal. Mas eu tento mostrar que eu acho que esse não é o caminho. Sim. Porque se a gente for judicializar absolutamente tudo que se é dito numa assembleia, tudo que é dito num grupo de condomínio, tudo que é falado a respeito do síndico, do conselheiro, das contas, né? Eu estava numa assembleia essa semana passada, retrasada, e a pessoa falou, eu acho que você é um ladrão, o síndico, entendeu? Uxi. Aí quando chega nesse nível, eu falei, sim, agora nós vamos na delegacia, porque isso é grave, algo grave. Então precisa ser feito, precisa ser retratado. Bom, a gente tá respondendo as perguntas no meio dessa conversa. Tá? Vamos lá agora, né? Vamos. Não, já falou bastante coisa que o pessoal tá me demandando já. Mas vamos para a segunda etapa, então, aqui, para a gente começar a dar vazão a esse 10º episódio. Né? Se você ainda deixou seu like, já deixa. Já comenta aí, já larga um comentário. Se alguma dúvida não for respondida, já fala aí, já deixa para o próximo episódio. Porque a partir de então, desde o 9º episódio, nós começamos com um quadro, o Pod Vizinho Responde. O nosso convidado responde sempre uma pergunta advinda de você que está aí desse lado, que eu tô chamando de audiência qualificada. Tá muito legal chamar você assim. Tá muito chique. Bom, primeira pergunta veio aqui da Tchanarana. Karina, ali da região da Caravana de Barreiros. Quer saber... Doutor Namir, botijão de gás em prédio antigo, como regularizar? Ó, coisa boa. E aí, como é que faz? É difícil. É difícil? Mas não é impossível. Bom, botijão de gás é proibido, tá? Ou em qualquer tipo de empreendimento hoje, já há algum bom tempo, não se pode mais ter botijão de gás dentro de apartamento. Né? Na casa ainda tudo bem, apartamento não. Só que assim, a gente tem prédios da década de 70, 80, que não tem, até tem a possibilidade de se fazer um sistema de gás, né, com cobre, bonitinho, né, como tem que ser, mas é caríssimo. Né? Então, a gente conseguiu aprovar um projeto num condomínio onde se manteve o botijão de gás nos apartamentos, mas todo o risco ele precisa ser mitigado de alguma forma, né? E aí foi feito sabe aquele sistema de fumaça que tem dentro dos hotéis, que vai dentro do quarto? Sim. Então os bombeiros exigiram que a gente colocasse então um sistema de fumaça dentro dos apartamentos, Uau. um detector de fumaça dentro dos apartamentos para mitigar o risco
de um incêndio com botijão de gás. Onde fica o botijão? Aí vai depender do projeto, né? Mas ali no caso era integrada a cozinha com a sala. Ah, perfeito. Então aí era tudo no mesmo ambiente. Mas imagino que sim. Ficou muito mais barato. Mas aí começam as controvérsias. Por quê? Porque esse encanamento ele é vermelho, ele invade a unidade privativa e a pessoa ela não pode acender incenso, ela não pode fumar. Né? Se bem que tem gente aí que ia ser bacana, que resolver um monte de problema no condomínio, né? Que o que eu mais recebo é o cigarrinho lá do ilícito. Marihuana, que incomoda muita gente. O próprio cigarro, o tabaco também. Não pode? Marihuana? Não pode. Tem que avisar o pessoal da UFSC lá. Não sei, né? Vamos ver como é que vai ser agora. O Senado tá querendo aprovar um projeto que o porte vai... Mas o uso foi descriminalizado, né? E aí, então, gerou muita controvérsia no condomínio. Por que aconteceu isso? Porque não foi explicado para o condômino. E aí, quando foi feita a instalação do sistema de incêndio, o cara falou assim, o que é isso aqui dentro do meu apartamento? Entendeu? Imagina toda a decoração e assim, ó, da né? pessoa e tal, cozinha, sala... negócio vermelho atravessado lá. Então foi possível adequar. Então foi possível. Mas sempre o custo-benefício, né? Ali o custo mais baixo, benefício também não tão bom, né? Porque você acabou ficando com esse problema desse sensor de fumaça dentro da tua sala. Então eu morei num condomínio no Jardim Atlântico recentemente, já agora casado já com a minha amada Jéssica. Um beijo, meu amor. Te amo. Você tá grávida do nosso terceiro filho. Você gosta, né? Veio Judá por aí. Agora chega também. Judá Carminati. Que vem com bastante saúde. A gente morou ali no Jardim Atlântico num condomínio que era assim. Por causa disso. Que tinha não tinha o sensor, mas tinha o botijão de gás. Eram 9 blocos também. Uma certa feita fizeram uma assembleia realmente para tratar desse tema e era um valor altíssimo. Absurdo. Só que lá nesse condomínio, exatamente onde fica o gás, que daí é na cozinha, e as cozinhas lá são separadas do resto da casa, tem um buracão, assim, que até a gente teve que botar uma telinha para não entrar bicho e tal. Assim. E esse buracão é justamente na altura do respiro da mangueira do gás. Mas... Lá sempre funcionou assim. Não sei. Isso, por causa de vazamento de gás, né? Apesar de que o botijão de gás, ele tem cheiro, né? Então, não é diferente do gás para aquecedor de gás, que é de GLP lá, de água, essas coisas, né? Sim. Que a gente tem tragédias, inclusive de pessoas próximas aqui. Eu tenho uma conhecida da minha irmã que morreu a mãe e 2 filhas por conta disso. Olha aí que loucura. Elas estavam todas fechadas no apartamento, era inverno, vazou o gás e elas morreram intoxicadas. Uma sineta aqui pra gente. Próxima pergunta. Mas é isso, não é impossível, tá? Precisa ser contratado, obviamente, um engenheiro para fazer esse projeto. Aí a Mr. Fogo tá aí para isso, né? E aí é aprovado junto com os bombeiros. Mas tem que fazer, tá? Por quê? Porque eu sempre volto, é responsabilidade do síndico. O síndico não pode permitir isso dentro do condomínio e se tá irregular, precisa regularizar. Aí, você que tá nos assistindo aí, já pegou mais uma informação. Bom, vamos lá, próxima pergunta. Temos aqui agora o Eduardo, do Estreito, da Caravana do Estreito, de Florianópolis. O manezinho fala. Doutor Nami. Aqui não perguntou para ti, mas o Doutor Nami vai... Doutor Nami, o pessoal quer saber aqui e pede para explicar um pouco melhor como, né, que a gente teve um episódio aqui do Mercato, que a gente falou, salvo engano... O 8º episódio? Salvo engano. 7º, 8º. 7º, 8º. Acho que 7º foi Janquiel, 8º Mercato. Tá. Mercato ali falou questão do mercadinho e tal. Só que ficou a dúvida de explicar um pouco melhor sobre a questão do quórum do mercadinho. Faltou... O pessoal assistiu ali e ficou com esse gostinho de quero mais, desse detalhezinho. Então, por gentileza, doutor Nami, explicar para nós um pouco melhor sobre a questão do quórum do mercadinho para o Eduardo ali do Estreito. Essas questões novas que a gente tem no condomínio, essa mudança, a legislação não acompanha, muito menos a convenção do condomínio, que é super engessada, né? Então, da mesma forma que a gente falou da questão do sistema elétrico, que saiu agora no último episódio,
para, né, carregamento de carros elétricos, essas coisas. Não existe uma situação consolidada, né? Tudo vai depender do ambiente que o condomínio se encontra, né? De quão questionador está sendo, quão divergente há essa situação. Tá? Se você pegar ao pé da letra, a gente vai precisar de um quórum de 2/3, tá? Diante da convenção. Por quê? Porque você vai estar dando uma destinação de área diferente. Mas você consegue relativizar isso com alguns outros argumentos para entender o quórum simples como o adequado para o mercado. Primeiro, é uma destinação de área provisória. Né? O mercadinho ele tem um prazo de... O condomínio a qualquer tempo, e isso precisa estar previsto no contrato que se assina com a empresa que estabelece o mercado, o condomínio pode rescindir esse contrato sem ônus para o condomínio, sem uma multa condominial. Isso é importante que esteja dentro do contrato, para que a gente tenha esse caráter temporário ou reversível dentro do condomínio. E aí, como essa destinação de área ela não é uma destinação de área como é que eu posso dizer, fixa, ou uma determinação de área... Pode ser variável. Pode ser variável, ela pode ser modificada a qualquer tempo, pelo mesmo quórum que a estabeleceu, eu entendo que a gente poderia relativizar por isso, né? A questão que também pesa é a questão da destinação de área para uma atividade comercial, né? Que eu entendo que isso não se cabe no caso do mercadinho, que pese haja exploração comercial ali dentro do visa lucro a atividade, é uma atividade em benefício do condomínio. E o que não pode ser exercido dentro de um condomínio? Qualquer tipo de atividade que vá contra o interesse condominial, atividade ilegal, atividade diversa daquilo que se pretende que se busque dentro do condomínio. Então, se há uma maioria ali estabelecida numa assembleia para que haja essa facilidade dentro do condomínio, também não vejo problema. Até porque não há uma exploração comercial de pessoas, de terceiros de fora. A pessoa ela não pode entrar no condomínio para poder comprar ali, sim, o vizinho, né? Então, destou um pouquinho de uma atividade comercial pura. Então, hoje eu oriento e defendo a aprovação do mercado com quórum simples. Tá? Aí, ó. Por 2 motivos. Primeiro, quórum qualificado de 2/3, a gente... Olha, é muito difícil conseguir num condomínio, mesmo em condomínios pequenos, né? Eu acho que essa convenção ser engessada dessa forma devia ser um quórum um pouco mais brando. Mas isso aí é o Código Civil que estabelece, né? Não somos nós. Eu precisaria ser deputado federal para poder ir lá propor uma alteração na legislação, entendeu? Não é o caso, e nem tem pretensão política. Mas... pode falar muito de política, né? Mas eu entendo, hoje eu entendo que possa ser feito com quórum simples, né? Mas aí eu fiz com quórum simples e as pessoas estão questionando a questão do quórum. Aí vai ter que judicializar, porque não tem uma posição pacífica, a gente não tem uma decisão, uma legislação que normatize essa situação. Da mesma forma como eu criei o raciocínio do quórum qualificado, o quórum simples para a questão da instalação do posto de abastecimento de carro elétrico, né, que eu até comentei no último episódio. Eu acho que também pode ser com quórum simples, pelo mesmo raciocínio lógico do mercado, né? Mesma situação. A gente tem que ser ousado e entender que as mudanças elas devem ser benefício do condomínio. Que isso, hein, produção? Meu Deus do céu. Tá vendo, galera? Tem que se posicionar, não adianta ficar em cima do muro. Tem que falar. Entendeu? Se um colega aí falar, esse cara tá falando besteira, é a opinião dele, entendeu? Vai ter advogado pra tudo. É isso aí. Diz um amigo nosso que cabeça de juiz e bunda de neném, você nunca sabe o que vai sair dali, né? Então tem que ter esse cuidado aí. Eu deixo essa pra você, porque eu não posso me comprometer também com meus colegas juízes. Não pode, mas eu posso. Se eu tivesse do lado de lá, eu poderia até da outro lado da mesa, mas aqui não. Perfeito. Aqui não. Galera, então assim, vá participando aí, viu, Eduardo? Obrigado pela pergunta, acho que foi muito e assim, bem explicado. Dúvida de quórum, procura uma assessoria jurídica. É importante. Síndico que faz assembleia sem advogado corre um risco muito grande de decidir coisas que não são condizentes. Mas é muito caro uma assessoria jurídica mensal. No meu escritório não é caro, mas se o síndico acha que é caro, contrata para praticar o ato, para ir lá na assembleia.
um ato específico. Chama um advogado, tem bastante colega competente aí no mercado falando sobre condomínios, que dá para, que eu acho que seja viável ir para uma assembleia para ajudar nessas questões específicas. Caro em relação ao quê, né? Porque o caro é relativo. Falamos aqui no último episódio ali que tratamos sobre a questão do carro elétrico, um carro de 200, 300 mil reais, um carregador feito da maneira adequada vai proteger o bem. Da mesma forma é a assessoria jurídica dentro do condomínio, vai te ajudar a se manter em ordem, a fazer as coisas como deve, não pagar nenhuma multa. E às vezes eu olho assim as decisões dos síndicos de contratação e até dos condôminos semana... Enfim, não vou falar tempo porque o nosso podcast é atemporal. Faz uns tempos aí, uns dias, eu fui contratado justamente para ir praticar um ato específico de uma assembleia. Uhum. E ali, só de ter ido, eu verifiquei que a empresa que eles estavam querendo contratar é uma empresa que tem um know-how péssimo no mercado, entendeu? E eu conheço e já advoguei para condomínio defendendo contra problemas e prejuízos que essa empresa causou. Então a gente sabe fazer isso. Pesquisei, trouxe certidões e eles se livraram assim de um pepino gigantesco, né? Justamente por não contratar uma empresa na qual eu nem tinha sido contratado para isso. Eu fui contratado para acompanhar a assembleia e na assembleia eu falei, não, recomeça todo o processo. Sim. Né? Então é importante isso porque a gente conhece o mercado, a gente sabe o que está acontecendo e o que não está, e o síndico às vezes ele tá por fora e não tem condições de saber isso. Exatamente. Vamos para a última pergunta? Já? Passa voando, né, cara? Meu Deus. É muito acelerado o negócio aqui. Deixar eu falo demais também, né? Bom, a última pergunta que surgiu aqui deixa eu ver quem é a pessoa aqui. Joana. Bom, a pergunta é... Não veio o bairro aqui, veio só a pessoa. Quais atas o registro é obrigatório, doutor Nami? As atas de condomínio, que atas que precisam ser registradas? As ordinárias. Certo. Tá? Qual que é a diferença? O que é uma... Isso, o que é uma ata ordinária? Ordinária, aquela ata que tá... Ordinária. É igual do El Chan, pá! Se você olhar o condomínio, ele é composto da seguinte organização. Ele tem a Assembleia Geral, que é o órgão máximo do condomínio de deliberação. Não se sobrepõe ao Código Civil, não se sobrepõe... Tá? Tem que estar dentro da legalidade, dentro da lei. Depois você tem as figuras do Conselho Fiscal e do Síndico, que são figuras obrigatórias dentro do condomínio. O Conselho Fiscal tem atribuição única e exclusivamente de fiscalizar as contas e aprovar, né? Dar o parecer para aprovação ou não, mas quem aprova no final das contas, as contas é a Assembleia. E ele determina que algumas assembleias são obrigatórias dentro do condomínio. A convenção ela determina quais são elas: prestação de contas, eleição de síndico e previsão orçamentária. Então, essas são obrigatórias. O condomínio precisa fazer. Se elas são obrigatórias, elas são chamadas de ordinárias. Tá? Então, essas são obrigadas a serem levadas a registro. Perfeito. Tá? Então, a prestação de contas, eleição de síndico e previsão orçamentária. Mas, por exemplo, o síndico fez uma assembleia lá que ele julga ser muito importante de algum determinado assunto que não sei, não me recordo agora. Pintura do prédio. Que ele quer, por fim, que isso tenha uma validade documental, atemporal, que fique lá à disposição por quanto tempo necessário. Ele pode registrar? Pode. As extraordinárias, a lei ela não obriga o registro, mas eu recomendo. Principalmente quando são assembleias que vão deliberar sobre rateios, sobre questões importantes do condomínio. Por quê? Quando você registra, você dá ciência a terceiros, que não só os condôminos. E aí você vincula as decisões de terceiros com base naquilo que foi deliberado. Exemplo, comprei um apartamento. Eu não sabia do rateio que tem isso. Eu não sabia desse problema. Então, se a ata está registrada, ela vai dar publicidade a terceiros. Então, se você vai comprar um apartamento, em tese, você deveria ir lá no cartório de registro civil e falar: quero as atas do condomínio. Elas são públicas, qualquer pessoa pode ter acesso. E você vê as deliberações antigas antes de você comprar um apartamento. Ninguém faz isso. Não faz. Mas você não vai poder alegar isso depois como se você não soubesse. Então, eu sempre recomendo o registro das extraordinárias para que dê ciência para terceiros e, enfim. Eu atuei numa administradora de condomínio
que trabalhava com, se não me engano, 220 condomínios na época. Meu Deus. E aí tinha um quartinho lá, uma sala inteira só de livro-ata de condomínio. Porque quando a pessoa ia para fazer a assembleia, ela precisava levar o livro-ata e tal, não sei o quê. E uma certa feita, um dos livros-atas lá se perdeu. Claro que muita coisa se recuperou porque eles tinham o hábito de escanear as atas para publicar em sistemas como o Inker e afins, assim, né? Mas as atas, em tese, originais de eleição e tal, enfim, esse histórico se conseguiu recuperar dessa forma. Foi lá no cartório e conseguiu buscar pelo CNPJ do condomínio essas atas que precisavam. Cara, é uma loucura, né? E uma observação. A ata especificamente de alteração de convenção condominial, ela precisa ser levada a registro no cartório de registro de imóveis. Então além do registro de títulos documentos... Civil, né? Civil, e aí depois você também tem que fazer, porque o condomínio nasce lá no registro de imóveis e a convenção tá lá. Então você precisa fazer essa alteração. E aí o cartório hoje, ele exige a autenticidade das assinaturas que estão na lista de presença. Né? Então, é mais fácil hoje você fazer esse registro por procuração. Então, os condôminos já outorgam procuração para A, B ou até para o próprio síndico, e aí o síndico vai lá, reconhece por semelhança essas assinaturas das procurações, e na hora do registro só é a assinatura dele que vai. Olha aí. No registro. Fica mais fácil organizar dessa forma. Você comentou comigo que tem alguma situação que hoje facilita a aprovação dessa alteração da convenção, algum artifício que a lei agora permite, uma coisa de... Não sei se eu vou falar certo aqui, mas deixar a Assembleia permanente. Assembleia permanente é o termo que a lei usa. Foi agora, no último governo, que foi editado uma lei que regulamentou, por conta da pandemia, os condomínios estavam impedidos de fazer a assembleia porque não havia previsão, nem na convenção e nem legal, de uma assembleia virtual. Né? Então, aí o governo até editou, enfim, não vou me estender, mas esse processo levou agora a lei, tá? Foi uns decretos, tá? Alguma coisa assim. E aí, hoje a gente tem 3 possibilidades de assembleia, independente do que está previsto na convenção, tá? Porque a legislação hoje ela já previu. O que a convenção pode fazer é regulamentar a forma como elas têm ou proibir expressamente. A convenção pode, né? Que é a assembleia virtual. A presencial já é costumeiramente estabelecida, e a híbrida, que é um pouco presencial e um pouco virtual. O condomínio pode proibir a virtual e a híbrida? Pode, mas precisa estar expresso na convenção a proibição. A lei ela dá essa alternativa, ela cria essas modalidades e diz, se o condomínio quiser, ele pode proibir ou regulamentar. Né? E aí também previu a possibilidade de, quando precisar de quórum qualificado, que são os 2/3, um exemplo dos 2/3, não atingir na assembleia, você pode converter aquela assembleia em assembleia permanente e por 90 dias você vai convocando as assembleias e vai fazendo outras até que você atinja esse quórum na lista de presença. Aí, quer saber mais sobre essas informações? Contata o Dr. Nami, porque você que está aí nos ouvindo, participando ativamente conosco, sabe o quanto a gente valoriza a questão de ter uma assessoria jurídica e fazer as coisas da forma correta, da forma devida. Meu amigo, é isso. Passa rápido, Temos nosso 10º episódio, uma recapitulação rápida do que fizemos aqui, respondemos perguntas, acho que foi bem dinâmico, bem... Comenta aí se você gostou desse formato para a gente fazer mais vezes essa resenha aqui, responder mais perguntas. E também quero te pedir mais uma vez, deixar aí seu like nesse vídeo, nesse 10º episódio. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu comentário, participa conosco, porque a gente está aqui para fazer aquilo que você precisa aí do outro lado, ou seja, aqui é de acordo com
com o gosto do cliente, com a necessidade do cliente. Exatamente. E não precisa ser só dúvida a respeito dos temas que já passaram. Sim, sim. Se o síndico tiver qualquer tipo de dúvida, manda pra gente. Sugestão, né? Sugestão. Eu queria que você convidasse o convidado fulano de tal. Vamos lá, vamos tentar viabilizar. Que volte para melhorar, para aprofundar o assunto. A gente vai estar aí para atender todo mundo. Meu amigo, vamos lá. Eu sempre peço para os nossos convidados deixar o quê? Uma mensagem final, deixar os seus contatos de atuação. Sempre eu recomendo, eu vou me recomendar agora. Se recomende, claro. Vai lá, tá aqui, ó, nessa Pessoal, só agradecer a todo esse prestígio que a gente está tendo, esse carinho que a gente está tendo de vocês. É um privilégio estar aqui falando com vocês, deixando o nosso mercado mais sério, com mais informação, para que as pessoas elas possam atuar de forma mais segura nesse mercado. Eu acho que esse é o meu papel. Para me encontrar, vai lá no podcast do Pod Vizinho, entendeu? Manda mensagem para mim, mas do meu escritório é @penteadojacob, tá lá no nosso Instagram. O meu Instagram pessoal é @namirjacob, né? Tem lá também alguns conteúdos e o que precisar, manda pergunta, manda sugestão, que a gente vai estar aí para atender todo mundo. Perfeito. Bom, mais uma vez queria pedir para que você nos siga no Instagram, participe conosco ativamente lá, deixando sempre nas caixinhas de perguntas seu comentário, sua dúvida. A gente está sempre compartilhando muitos cortes por lá, informações relevantes, informações importantes. E aqui também no nosso canal do YouTube, sempre ativos, participando aqui com você, respondendo as perguntas, trazendo sempre muita informação relevante para você. Então é isso aí. Eu sou Lucas Carminati. Esse foi o 10º episódio do Pod Vizinho, o podcast da vida em condomínio. Até a próxima. Tchau!